A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Hoje que é um culto maravilhoso, porque nós vamos estar relembrando o que o Senhor Jesus fez por nós. Nós estamos vivendo dias de luta, mas também dias de grandes vitórias. E dentro disso eu trouxe um texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está às portas e a Bíblia fala, quando ele bater, aquele que abrir ceará com ele. Eu andei postando sobre vários locais que estão acontecendo coisas maravilhosas. Uma tribo que foi alcançada, uma tribo muito remota que foi alcançada, e as pessoas se batizaram num buraco de lama, porque eles cavaram, e depois foram lá, o tiquinho de água que tinha no lugar, levaram 2 dias enchendo, mas estavam todos felizes. Para nós, a gente consegue ver isso aqui, o nosso limite. Aí fala assim, nossa, mas o mundo vai ser ganho? Como assim? O planeta Terra é grande, muito grande. Só que para o Senhor, o planeta Terra é uma bolinha no meio do universo. Isso não é nada. E a Bíblia fala que ele virá, aqui está escrito assim, e que há de vir o Todo-Poderoso. Ele virá quando todos ouvirem sobre ele, todos. Isso está acontecendo. Então, que o nosso coração esteja muito alegre em pertencer a esse Deus que virá e que vai fazer justiça, e que o nosso coração hoje esteja nesse momento da ceia e que nós venhamos a louvar a Deus como se ninguém mais existisse, como se amanhã não fosse existir, para entregar completamente o nosso coração ao Senhor. Eu convido vocês a refletirem na palavra, a refletirem nesse momento, a valorizar. Até esse momento está perdendo valor para muita gente, a valorizar a lembrança da morte do Senhor por mim e por você, para que nós venhamos celebrar a esse Deus maravilhoso que está às portas, e que Ele nos encontre cheios do óleo do Espírito, desejosos de ver o noivo. Amém? Eu quero continuar a orar, quero continuar a falar com o Senhor. Esse culto para mim é um culto muito especial. E eu desejo que o Senhor se manifeste no nosso meio, se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje confortado, que você saia daqui hoje fortalecido, que você saia daqui hoje renovado na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço, ó Deus, por esse período que nós estivemos aqui, orando, louvando a Ti, glorificando o Teu nome, porque essa é a tarefa da Tua igreja. A Tua igreja, ela existe para a honra e glória do Teu nome. Mas nesse dia especial em que nós também estaremos celebrando a Sua morte, mas muito mais, a Tua ressurreição, nós nos colocamos diante da Tua santa e maravilhosa presença e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fazer algo novo no nosso meio. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha se derramar aqui, ó Deus, derramar o Teu Santo Espírito no meio de nós. Que o Senhor venha, ó Deus, a glorificar o Teu santo nome nas nossas vidas. Que o Senhor venha glorificar o nome do Teu Filho Jesus nas nossas vidas. Que nós saímos daqui hoje exaltando e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meus amados, eu vou deixar os anúncios todos para o final, porque eu quero partir diretamente para a pregação da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o que eu vou ler para você hoje aqui, o texto que nós vamos ler aqui hoje, tem sido alvo da minha meditação diária nessa última semana, desde que o Senhor me trouxe a lembrança esse texto, e eu estou mastigando esse texto.
Sabe, gente, meditar na palavra do Senhor é diferente de nós lermos o texto, verso após verso, livro após livro. Meditar na palavra do Senhor é você gastar tempo com um texto só, às vezes com um verso só, porque você quer extrair daquele verso, você quer extrair daquele texto tudo aquilo que Deus ele pode ou quer falar com você. E eu vi Deus falando comigo, mostrando coisas para mim através deste texto, que na verdade eu quero passar para você também. E eu preparei os slides para esse texto aqui, porque nós vamos ler o livro de Ageu, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 5, e depois o verso de número 9. Ageu, capítulo 2, verso 1 até o verso 5, diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo... Agora preste atenção nesse texto, nesse verso, que de todos ele é o chave, o fundamental de tudo que nós vamos ler aqui. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês. Vou repetir. Eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Aí no verso 9, que é glorioso, que é maravilhoso, é dito assim: a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, não em outro lugar, não em outra ocasião, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém, gente? Que o Senhor Jesus, Ele abençoe a palavra que foi lida, que Ele nos guarde aqui neste lugar de toda e qualquer influência maligna, que na verdade todo espírito maligno seja banido daqui agora em nome de Jesus, que os seus anjos estejam acampados aqui ao nosso redor, nos guardando de todo o mal, que nada venha tirar a nossa atenção, e que nós sejamos cheios da presença do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, preste atenção no que eu vou te falar aqui. 18 anos haviam se passado. 18 anos haviam se passado, desde que o povo judeu que havia estado exilado 70 anos na Babilônia, um exílio de 70 anos, e agora mais 18 anos, tinham retornado para o seu próprio país. 70 anos de exílio, 70 anos longe da sua terra, 70 anos sem ver a terra que eles amavam, 70 anos sem estarem perto do templo do Senhor que havia sido destruído, por sinal, pelo exército babilônico. E agora 18 anos haviam se passado desde que levas e levas do povo de Deus, do povo judeu, tinham voltado para a sua terra. Mas preste atenção, o povo que voltou não foi o mesmo que tinha ido.
até porque muitos tinham morrido durante a invasão babilônica. Depois, levas e mais levas tinham sido levados para viverem na Babilônia. E quando estes voltaram, na verdade não foram todos que voltaram. Porque muitos que haviam se estabelecido na Babilônia, muitos que haviam se casado na Babilônia, muitos que haviam tido filhos e netos na Babilônia, tinham decidido ficar lá. Não fizeram parte daquele povo que voltara para Israel, no caso é para Judá. Ou seja, preste atenção, não foi todo o povo que foi que voltou. E desses que voltaram, existem estimativas que falam que somente 50% deste povo, um remanescente, estava agora vivendo de novo ali na terra de Judá e em Jerusalém. 50%. Um povo enfraquecido, um povo sem exército, um povo sujeito ao escárnio e ao deboche dos que viviam ao redor, dos povos ao redor. Nós podemos ver isso também em Neemias e Esdras. Um povo que se constituía, ou que se considerava um povo fraco ou enfraquecido. Ageu, que é o profeta menor, cujo livro nós lemos esse trecho aqui, foi o profeta que foi levantado naquela época. Sabe para quê, gente? É para dizer para o povo, para encorajar o povo, sabe de quê? Povo de Deus, não olhem para as circunstâncias que cercam vocês. Não olhem para esse povo diminuído, diminuto. Não olhem, não olhem. Mas além disso, povo de Deus, Ageu, eu quero chamar você a que você reconstrua a sua aliança com Deus, que você, povo, abandonou, e que foi a causa de tudo o que aconteceu com vocês. E mais, abandonem o pecado, que também foi a causa, a consequência do abandono do Deus que vocês dizem que servem. Então Ageu, ele foi o profeta, um dos profetas usados nesse momento de profunda reestruturação, nesse momento de profunda reconstrução da unidade nacional do povo judeu. Ele foi profundamente usado por Deus. Agora vamos trazer para os nossos dias, você que esteve aqui desde o princípio. Eu cheguei aqui em 2019, a Adriane chegou um pouquinho depois, Frank, Helena estão conosco há pouco tempo. Eu creio que somente a Sandra, que é a mais idosa aqui, que é a mais velha, é a membro da igreja, que é a mais... que tem mais tempo, obrigado. Me faltou essa palavra. Que tem mais tempo aqui dentro da igreja, que está aqui, acho que desde que a igreja começou, correto? Então você não vai me deixar mentir, você não vai deixar de dizer que eu estou certo, quando eu digo quantas vezes essa igreja passou por situações complicadas e difíceis. Eu estou aqui desde 2019. Mas já em 2019 eu ouvi histórias de quantas vezes essa igreja ela passou por momentos delicados, passou por momentos difíceis, passou por momentos assim de imensa tensão, o que vai acontecer? E aí, gente, eu não sei, não posso dizer sobre os que já não estão mais aqui, ou os que já não estavam quando eu cheguei. Não posso dizer porque eu basicamente não os conheci. Mas sabe, gente, quando você pensa em toda a história que essa igreja aqui passou, talvez você, assim como eu, se pergunte, para que continuar? Para que continuar? Se essa igreja passou por momentos tão difíceis, passou por momentos tão assim complicados de encher, esvaziar, encher, esvaziar, encher, esvaziar, para que a gente continua? Por quê? E é isso que Deus quer falar com você hoje. E é isso que Deus quer falar com você hoje. Quando eu mandei a mensagem para vocês, hoje no grupo, eu falei que Deus tinha uma mensagem de encorajamento. Por quê? Porque esse texto foi um texto que me encorajou durante a semana.
Eu torno a dizer, eu ainda estou mastigando ele, eu vou entrar a semana ainda mastigando ele, né, sem, logicamente, deixar de lado as minhas demais prioridades, né, ou responsabilidades, mas eu vou continuar mastigando ele. Aí veja, para que continuar? Talvez fosse mais fácil chegar e dizer, olha, vamos acabar com tudo, não dá certo, vamos parar com tudo por aqui, cada um vai para a sua casa, por aí vai. Mas só que tem um detalhe. O verso 3. O profeta Ageu, usado por Deus, dá uma mensagem para o povo, dizendo assim, quem de vocês que tenha sobrevivido, contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Vejam, meus irmãos, nós estamos falando da realidade de um povo que, voltado do exílio, era velho o suficiente, tinha idade o suficiente, tinha tido tempo na nação o suficiente para ter conhecido o glorioso templo de Salomão, que tinha sido destruído, e agora vê o templo, esse templo que estava sendo construído, chamado por muitos templo de Zorobabel, em que eles olhavam para aquilo e diziam, quão inferior é esse templo. Quão inferior é essa construção. Como é que pode esse templo, ele é tão menor, ele é tão menos importante, tão menos imponente do que o primeiro templo, esse que, nós estamos construindo aqui. Sabe, gente, aos olhos daquele povo, e por isso que Deus mandou Ageu falar isso, aquilo que eles estavam vendo não era nada. E sabe, gente, a verdade é que quando a gente vê alguma coisa pequena, quando nós vemos algo pequeno, ou com pouca gente, a nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é dizer, não dá. A nossa tendência é dizer, não vai dar certo. Mas aí Deus manda uma mensagem através do profeta. Sabe, gente, Deus mandou uma mensagem para aquele povo, e é essa mesma mensagem que Deus nos traz hoje, que está no verso 4. Olha o que é dito no verso 4. Mas agora o Senhor diz, agora atenção, agora o Senhor diz, dentro de um contexto de povo diminuído, povo enfraquecido, muito menos gente, algo sem expressão, ou com muito menos expressão do que era no passado, mas entenda que mesmo com tudo isso, o Senhor Deus manda um recado, manda uma mensagem para todos. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Presta atenção, porque eu, o Senhor, estou com vocês. Não importa que vocês sejam poucos. Não importa que esse templo aqui, o segundo templo, seja tão inferior ao primeiro. Não importa que vocês sejam tão poucos que vocês não têm nem exército para se defender. Não importa. Sejam fortes, porque eu, o Senhor, estou com vocês. E estando o Senhor conosco, número não importa. Nós vemos vários testemunhos na Bíblia em que o povo judeu, o povo de Deus da época, se apoiou em números. E o que o Senhor disse para eles? Olha, por causa de 1.000 fugirão. Porque Deus não se apoia em números. Mas aí Ele manda essa mensagem para o povo dizendo, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Não tenham medo. Não tenham medo. Que é aqui o verso 5. Segundo a aliança que fiz com vocês, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo.
Algum de vocês duvida que o Espírito Santo esteja aqui? Algum de vocês duvida que o Espírito Santo de Deus habite aqui no meio de nós, esteja no meio do seu povo e esteja conosco aqui agora? Alguém duvida? Não. Então, se você não duvida, você está debaixo daquilo dali. A aliança que Deus fez com você, o Espírito de Deus habita no nosso meio, então Deus manda dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo dos inimigos. Não tenha medo dos comentários. Não tenha medo daqueles que se levantam contra você. Não tenha medo. Sabe por quê, gente? Porque quem garante que esta igreja vai continuar, não sou eu. Quem garante que essa igreja vai continuar, não é você. Quem garante que essa igreja vai continuar é o próprio Deus, porque quem é o dono da obra é Ele. Não sou eu, nem é você. Amém, gente? A garantia de que essa obra vai continuar, e veja, gente, ao longo desses anos todos, essa igreja continuou. Ela não parou. Ela não parou por causa de divisões, ela não parou por causa de dissensões, ela não parou por causa do AVC do pastor Natanael, ela não parou. Por que ela não parou? Porque quem cuida da obra, quem é o dono da obra é o Senhor, não é ninguém, não é você, não sou eu. Quem é o dono da obra é Deus. Então quem dita o que vai acontecer aqui, quem dita para onde é que essa igreja vai ou fica, é Deus, não é você, não sou eu. Amém, gente? Então nós temos essa garantia do próprio Senhor, que quem determina é o Senhor. Torna a dizer, essa igreja já passou por tanta coisa, mas ela nunca fechou as portas. Nunca fechou as portas. E eu me lembro bem, na segunda-feira, em que foi dito que o pastor Natanael tinha tido aquele AVC, eu acordei, e quando eu acordei, imediatamente veio toda uma pregação na minha cabeça, dividida já, texto, item, subitem, organizada, tudo direitinho, veio tudo na minha cabeça. Sem eu pensar nada, sem eu pedir nada, e eu cheguei, opa, se o Senhor deu, então em algum momento eu vou pregar. Eu peguei, anotei tudo aquilo rapidinho, meia hora depois chega a bomba, pastor Natanael tá com um AVC, teve um AVC. Deu mais ou menos uma hora, a Beth liga para mim e fala, olha, ele conseguiu falar e pedir para você pregar no domingo. Por quê? Porque eu sou melhor do que ninguém? Porque eu sou melhor do que qualquer um aqui? De maneira nenhuma. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o fato de que Deus estava cuidando da sua igreja. Teve o fato de que Deus ele estava preservando a sua igreja. Por algum motivo ele deixou esse homem de Deus ter um AVC, mas imediatamente ele providenciou. Se não fosse comigo, ia ser com outra pessoa. Para quê? Para trazer a palavra de Deus aqui, para que a igreja continuasse. Deus cuidando da sua igreja. Amém, gente? Deus cuidando da sua igreja. Isso nós temos que ter bem claro na nossa mente. Nós temos que entender que Deus ele é o dono da obra. E sabe, gente, tem coisa que a gente não entende, que muitas vezes é misteriosa para nós, que a gente fica na dúvida, porque nem se entenda, nem sempre Deus ele nos explica o que ele vai fazer. Aliás, os porquês, a gente pode até perguntar para Deus. Se ele vai nos responder, já é outra história. E na maioria das vezes ele não diz para nós os porquês. Na grande maioria das vezes ele diz, sabe o que para a gente? Só confia. Filho ou filha, eu não vou te dizer por que eu fiz isso não. Só confia em mim de que eu sei o que eu estou fazendo. É verdade ou não é, gente? Quantas vezes a gente não perguntou para Deus, Deus, por quê? E Deus não nos respondeu. Mas, ao mesmo tempo, sempre houve esse contexto de, meu filho, minha filha, confia em mim. Ou, só confia que eu sei o que eu estou fazendo. E dentro disso, meus irmãos, existem muitos movimentos na igreja que são permitidos ou são por permissão de Deus. Como, por exemplo, gente entrar e gente sair. Deus me moveu de Portugal, junto com a Adriane, nos tirou da nossa denominação, a qual nós fazemos parte há mais de 30 anos, e trouxe a gente para cá. Deus nos moveu de lá para cá. Deus tirou você do Brasil e trouxe você para cá. Ou tirou, Olívia da Itália e trouxe você para cá. Não é verdade, Olívia?
e trouxe você para cá. Deus nos tirou, Deus nos move, Deus move os seus filhos e as suas filhas segundo a sua vontade, que é soberana, para que a vontade soberana de Deus e os propósitos soberanos de Deus, estes sejam atendidos. Mesmo que muitas vezes isso não nos agrade, ou muito embora, muitas vezes, isso não vá de acordo com aquilo que a gente quer. Mas atenção que nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer. A gente está aqui para fazer aquilo que Deus quer. Amém, gente? Nós estamos aqui para cumprir um propósito soberano de Deus. Só que além disso, além dele mover pessoas, ele também afasta pessoas. Ele tira pessoas da igreja que só estão ali dentro da igreja para atrapalhar. Agora entenda, pelo amor de Deus, eu não estou falando de ninguém, não estou jogando boca para ninguém. Na verdade, eu estou lembrando de diversos exemplos no meu passado, até mesmo no Brasil, em que eu sei que Deus tirou pessoas de dentro da igreja porque elas só atrapalhavam, só estavam ali para atrapalhar. E aí Deus, sabendo disso, Ele pega aquelas pessoas e tira dali. Às vezes até para dar a elas a chance delas se renderem completamente ao Senhor e mudarem o seu comportamento. Mas tem muita gente que hoje está dentro da igreja, que ela está dentro da igreja só para atrapalhar, só para criar confusão, só para sugar a igreja, mas não coopera com nada, não dá nada, né? Dá no bom sentido. Então Deus pode fazer essas coisas? Claro que pode, Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. E tem gente, meus irmãos, e se for necessário, às vezes até por causa de pecado, Deus remove lideranças. Se Ele decidir remover uma liderança da igreja, porque aquela liderança está em pecado, Ele tira, Ele remove. Então, meus irmãos, nós estamos de frente com um Deus que tem todo o poder, tem toda a autoridade e tem toda a liberdade de mover-se dentro da igreja dele da maneira como Ele quer. Amém? Tudo sempre para o benefício da igreja. E sabe, gente, quando Deus faz ajustes desses, seja na nossa vida ou seja na igreja, eu preciso que você entenda que isso não quer dizer que Deus reprovou a igreja. E às vezes vem um profundo sentimento de reprovação na nossa cabeça. Às vezes vem um profundo sentimento de frustração na nossa alma. Às vezes vem um profundo sentimento de culpa na nossa alma, dizendo que, na verdade, a culpa é nossa. Que eu não fiz, o que você não fez, sei lá. De que a culpa é nossa, quando não tem nada a ver com isso. Deus, Ele faz na igreja dele, para que a igreja dele possa continuar. Ele tira, Ele move, Ele traz, Ele move de acordo com aquilo que Ele quer, para que a igreja dele continue. Agora, meus irmãos, dentro disso tudo aqui, o que a gente tem que fazer? Ok, nós já vimos que Deus, Ele faz. Só que vejam, meus irmãos, a questão não é só com Deus, a questão é com a gente também. A questão é conosco também. Porque nós, enquanto povo de Deus, nós temos uma responsabilidade. E aí, o que é para fazer? Eu começo dizendo para você aquilo que está no verso 4. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué. Quem era Zorobabel e quem era Josué? Zorobabel e Josué, eles eram as lideranças daquele povo. Então, o que o Senhor estava dizendo para eles e diz para nós aqui? Que as lideranças da igreja têm que permanecer firmes. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: Rogério, seja forte. Diaconisa Sandra, seja forte. Adriane, seja forte. As lideranças da igreja, começa sempre pelas lideranças. Sejam fortes. Zorobabel, Josué. Imagens da liderança da igreja. Só que depois ele fala o seguinte, antes disso, perdão. Sejam fortes, mesmo que vocês sofram, sabe o quê? Muitos embates. Mesmo que vocês sofram muitas decepções.
mesmo que vocês sofram muitas lutas, que vocês sofram muitas perdas, sejam fortes. Até porque no final ele fala, porque eu estou com vocês. Só que ele diz mais, ele diz também no mesmo verso 4 o seguinte, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes. Quem é o povo da terra? O povo da terra, naquele caso, era realmente o povo da terra, daqueles 50% que ainda sobrara do povo remanescente. No caso da igreja, o povo da terra é o quê? São os membros da igreja. Ou seja, o que Deus está dizendo? Olha, não são só as lideranças que têm que ser fortes. Não são só as lideranças que têm que, entre aspas, tomar pancada ou sofrerem decepções, etc. Então, vocês também, que fazem parte da igreja, que são a membresia da igreja, sejam fortes. Sejam fortes. E mais, sabe o que ele fala? Mantenham a fé. Mantenham a esperança de que Deus não os abandonou, no caso deles, e não nos abandonou. Torna a dizer, Deus nunca dependeu de números, nunca. Mas Ele quer ver corações dispostos. Deus deseja ver corações dispostos a obedecer. Deus deseja ver corações dispostos a atender o chamado dEle, para que, olha, sejam fortes. Sejam fortes. E aí todos vocês, que é a outra coisa que ele fala, no próprio verso 4, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. O que ele está dizendo aí? Lideranças da igreja, sejam fortes. Povo da igreja, sejam fortes. Mas não é para ficar quietinho tomando suco de uva, não é para ficar quietinho encolhido num canto lá chorando as mágoas, não. Trabalha, tem muita coisa para fazer. Trabalhem, porque tem muita coisa para fazer. Mas, atenção, eu estou com vocês. Em tudo o que eu mandar vocês fazerem e trabalharem, eu estou com vocês. Então, a garantia de que nós temos que ser fortes e trabalhar não está nas nossas próprias forças. A garantia de que nós temos que ser fortes e trabalhar está no Senhor, porque Ele diz, eu estou com vocês. Eu nunca vou abandonar vocês. Eu nunca vou deixar vocês. Eu nunca vou deixar vocês soltos por aí. Vocês me pertencem. Vocês são propriedade minha. Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus para fazer as obras de Deus neste mundo. Então, trabalhem, porque eu estou com vocês. Amém, gente? Amém? Então ele fala isso, olha, trabalhe. Como? Cada um fazendo aquilo para o que Deus chamou. Eu sei para o que Deus me chamou. Você sabe para que Deus te chamou? Então é isso que você tem que fazer. Cada um fazendo aquilo para o qual Deus te vocacionou. A obra não acabou. Tem muita coisa ainda para ser feita. Muita coisa para ser feita. Um pouco, não interessa. Quem manda é o Senhor. Com 300 ele venceu o exército. Tem muita gente aqui, vocês vão dizer que foi a força do teu braço que deu a vitória. Manda esse pessoal, manda os covardes para tiverem com medo. Manda para casa, 10 mil. Ainda tem muita gente, vamos lá, aquele que se ajoelhar e beber água assim, ou que mantiver aqui e se ajoelhar que nem um cão para beber, ou que fizer a concha com a mão, esses você retém, esses você manda embora. Sobraram 300. 300 perante um mundo de gente que você não devia conseguir ver nem o chão de tanta gente. Mas com 300 Deus venceu. Nós somos poucos hoje? Somos. Mas com esses poucos, se você quiser realmente fazer a vontade de Deus, nós vamos vencer. Amém? Não tem essa de muita gente não. Agora veja bem, há uma necessidade. Que é o último slide, que está em Zacarias, verso 4. Muito conhecido nosso, por sinal. A necessidade esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, de novo, né? Não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não pela força do teu braço, não pela força do meu braço, não pelo aquilo que você sabe dizer em termos de palavras, não por nenhum convencimento humano, mas pelo Espírito Santo de Deus, através de você e através de mim. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o que Deus pede para nós hoje? Seja forte, trabalhe, seja cheio do meu Espírito, porque isso garante a vitória. Amém? Isso garante a vitória. E sabe, gente, cabe um aviso, porque foi o aviso que Ageu deu para o povo. A gente não pode ou não deve dar vazão ao tipo de pecados que sempre causam problemas, contendas e divisões dentro da igreja do Senhor. Quais são os pecados que a gente conhece que causam divisão dentro da igreja do Senhor? Orgulho, vaidade, olhar altivo, disse-me-disse, fofoca, espalhar contenda entre os irmãos e por aí vai. Você e eu somos testemunhas de como isso é prejudicial, como isso é danoso, pernicioso, como isso envenena a igreja do Senhor. Todos nós aqui somos testemunhas disso. Então, o aviso que Deus nos dá, além de tudo que Ele já nos disse, é: não dê margem a isso. Sabe por quê, gente? Eu vi um texto em Ageu que eu não coloquei aqui, porque ele é um pouquinho mais longo e eu não queria me demorar também muito. Mas tem um texto em que Ageu faz uma pergunta para os sacerdotes e a conclusão que a gente chega é que o pecado contamina a vida daquele que toca nele. O pecado contamina a vida daquele ou daquela que toca nele. Não tem como ser diferente. Então não toquemos no pecado. Né? Você entende o que eu quero falar? Não toquemos no pecado, para que nós não sejamos contaminados por ele. Amém, gente? Vamos buscar ser fortes no Senhor. Vamos trabalhar. Porque aí Deus vai nos dar a vitória. E não só a vitória na igreja, mas eu creio que na nossa vida pessoal também. Quando nós nos damos para Deus, Deus se dá para nós. Não é uma troca, não estou fazendo barganha com Deus, mas a verdade é que se você colocar no teu coração, cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das tuas coisas. Você tem necessidades? Eu também. Tenho muitas, aliás. Mas a minha prioridade tem que ser cuidar das coisas do meu Deus, do meu Pai. E aí eu vou ter o descanso de que Deus vai cuidar de cada uma das minhas necessidades e das tuas necessidades também. Amém, gente? E aí eu quero terminar com uma promessa. Eu quero terminar com uma promessa para nós aqui enquanto igreja, que está no verso 9. A promessa de Deus para nós. Aquele templo pequenininho, né? Daquele povo pequenininho, diminuído, sem força, sem expressão, reduzido. Um remanescente, mas um remanescente que deveria ser achado fiel. E aí nisso, o que o Senhor diz no verso 9? A glória deste novo templo, menor, menos gente, menos suntuoso, menos luxuoso, menos imponente, com menos gente, a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Isso diz alguma coisa para você? A glória, se eu puder dizer assim, a glória desta segunda igreja, né, será maior do que a da primeira. Glória a Deus.
Diz o Senhor dos Exércitos, não é qualquer um que está prometendo, não. É o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, nessa igreja pequenininha, nessa igreja com pouca gente, nessa igreja com pouca força, mas que se dedica ao Senhor, que se entrega ao Senhor, que é forte no Senhor, que faz as coisas no Espírito e se afasta do pecado. Neste lugar darei a paz. 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 Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a promessa de Deus para você e para mim. Não é homem que está prometendo. Não é filho do homem que está prometendo. Quem está prometendo isso é o próprio Senhor. Amém? E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Ele é fiel. Amém, meus irmãos?